Olá, eu estou aqui nesse momento assistindo as análises, os comentários desde o início da tarde desse relatório que foi apresentado agora há pouco pelo PL, o Partido Liberal, um relatório que foi feito por uma empresa de auditoria chamada Voto Legal, que foi assinado por pelo menos 3 oficiais do ITA, Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, pessoas de alto gabarito, e que apresentou de forma agora bem mais técnica, bem mais detalhada do que aquele relatório lá da defesa, o que a maioria dos brasileiros já sabia mesmo, que o nosso sistema não é confiável. O nosso sistema de urnas sem auditor, sem voto impresso, sem comprovante de votação, não é confiável. Por quê? Quando você chega lá na sua sessão, com seu título de eleitor, primeiro você comparece, pega lá o comprovante, né? Você vai receber um comprovante de que você compareceu à urna, de que você compareceu à sessão. Mas não diz naquele comprovante que você votou. Você foi para a cabine lá, escondidinho, clicou, ou você lá pode ter anulado seu voto, pode ter votado em branco, enfim, ninguém vai saber. Mas você, digamos que você tenha votado, você colocou lá, votou 13, apareceu a cara do seu candidato, do teu candidato. Você tem como provar que aquela foto que apareceu ali, se apertou o confirme, foi de fato para o boletim de urna? Não, você não tem como provar. Não tem comprovante. Se apareceu a tela do seu candidato e na hora que você deu o confirmo, o teu voto foi computado para outro candidato, você não tem como saber, não tem como provar. Você vai dizer lá fora, se no final do dia a urna disser que não apareceu nenhum voto para o seu candidato, você disser, não, mas eu votei no 13, eu votei no 22, eu votei no 17. Alguém vai dizer, prove, você diz, está aqui o papelzinho. Não, o papelzinho disse que você esteve aqui, mas não disse que você votou. Você pode ter anulado seu voto e agora está criando confusão. Você não tem como provar. E esse relatório, então, apresentou as inconsistências decorrentes dessa falta de comprovação e que vão jogar agora uma sombra, uma dúvida enorme sobre o que aconteceu nesse pleito. Ora, as urnas brasileiras, as urnas de votação no Brasil, elas são de 2 grupos. Um grupo de urnas de antes de 2020 e outro grupo de urnas de depois de 2020. Podia dizer as urnas de primeira e segunda geração, nesse sentido. Podemos falar assim. Estou sendo uma linguagem mais simples, eu também não sou técnico, mas eu estou pegando o que acabei de ouvir. Essas urnas antes de 2020, cada urna tem uma coisa chamada log de urna, que é um histórico. Ela tem um dispositivo lá dentro que ela dá um histórico do que aconteceu naquela urna durante a eleição. Cada log de urna é ligado a um código de identificação da urna, um código de identificação, como se fosse aí uma digital, um CPF de cada urna. Cada urna tem uma espécie de CPF e o log dele está ali. Então você pode pegar, conferir o boletim daquela urna, é dessa urna aqui. Pasmem vocês, o que o relatório descobriu: todas as urnas antes de 2020 têm um único código de identificação, o mesmo. Então a urna aqui de Natal é o mesmo código de identificação de uma urna lá da Bahia, que é da urna de Minas, ou seja, então não é possível saber se o boletim de urna que chegou lá no TSE, se é que chegou, a gente também não sabe, está tudo obscuro, se chegou lá, é mesmo da sessão aqui de Natal, ou da sessão de Recife, enfim, não se sabe, não tem como saber essas urnas antigas. As de 2020 para cá, já urnas mais tecnológicas, sim, essas é possível fazer esse cruzamento. Aí vem o detalhe: nessas urnas mais antigas, todas elas deram ganho, vitória para um candidato, o que se elegeu. As outras urnas mais novas deram vitória para o outro candidato, o que, segundo a eleição, perdeu a eleição. E agora? Como comprovar? Como saber? Como aferir isso?
Isso é só um detalhe do que aconteceu, fora questões de cruzamento, de horário, momento de pico, onde aconteceu mais voto para um, menos para outro. Como saber isso se não tem o comprovante, aquele papelzinho que já tinha sido aprovado lá atrás e que a desculpa primeira foi porque não tinha dinheiro para colocar uma impressora, que daria quase 2 bilhões de reais. Ora, o candidato que ganhou está querendo 200 bilhões para gastar à vontade, que é 2 bilhões para tornar o voto transparente. A democracia precisa de transparência, as pessoas precisam saber de fato se o que elas escolheram é o que elas escolheram. E aí a gente vai ficar com essa dúvida, essa sombra, sem saber se esse candidato, porque para muitos, inclusive para mim, eu não tenho dúvida, mas muitos vão ter dúvida de que esse candidato não foi realmente eleito como deveria ser eleito. Escolhido, não tem como provar, não tem comprovante. E aí, vai fazer o quê? O todo-poderoso lá, que presidiu esse sistema imundo, deficiente, vai fazer o quê? Vai puxar o revólver, colocar na cara do eleitor e dizer: perdeu o mané? Vá para casa chorar? Já escolhemos, é isso aqui mesmo, e fim de papo? Da próxima vez a gente melhora? Não, na próxima vez não. São 4 anos que o Brasil pode pagar muito caro se de fato quem vai estar lá não foi realmente escolhido pelos brasileiros. A democracia no Brasil simplesmente foi aniquilada.